Jesus disse que o caminho que leva à vida eterna é estreito e o caminho que leva à perdição é largo e muitos são os que passam por ele. Foi isso que Jesus falou. Agora, por que o caminho da perdição é largo? Por que o caminho da perdição é fácil? E por que o caminho que leva ao reino de Deus é estreito, é difícil? Nós poderíamos falar algumas coisas, mas vamos particularmente falar de um ponto principal, que é a questão da nossa natureza pecaminosa, do nosso eu, que gosta das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Deus não nos criou dessa forma, como muitos, até estudiosos da Bíblia, alegam. Deus não é um mau caráter a ponto de chegar e fazer, olha, vou fazer essa pessoa assim, desse jeito, pecaminosa, porque aí ela vai depender de mim. Aí eu vou dar uma lei que ela não consiga cumprir para que ela dependa de mim. Tá entendendo? Então, Deus não tem esse mau caráter de criar o ser humano para que seja eternamente dependente dele, a ponto de ficar esmolando ou não se desenvolver e não crescer. Não. A Bíblia é bem clara, Deus nos trata como filhos. Quem maltrata o filho não vai entender essa verdade jamais, porque Deus, ele trata bem aos seus filhos. E os seus filhos são aqueles que andam pelo caminho estreito, não aqueles que andam pelo caminho largo. Quem quiser ser filho de Deus, que está andando no caminho largo, vai ter que sair e andar no caminho estreito. Então, voltando ao tema da nossa natureza, o nosso eu não gosta das coisas de Deus de maneira natural. Não gosta de orar, não gosta de estudar a palavra, não gosta de ter comunhão com Deus, não gosta do que é correto, pelo menos não totalmente, não gosta do que é honesto, pelo menos não totalmente. Tá? Então, muitos no Brasil, né, que se dizem honestos, eles querem dizer assim, eles são mais honestos que a maioria, talvez, mas não honestos mesmo, 100%, a qualquer custo. Então, o nosso eu, ele precisa morrer, é o que diz a palavra de Deus, para que nós possamos viver para Cristo. O batismo representa isso, né? O batismo verdadeiro da Bíblia é você imergir nas águas, como se fosse enterrado, e você ressurge, então, para uma nova vida. Essa nova vida é uma vida de uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus. Para essa pessoa, a vida não é difícil. E isso eu não quero dizer assim, agora ela começa a receber muitas coisas materiais, ou então se torna famosa, ou se torna mais bonita e maravilhosa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa pessoa que anda com Cristo, ela recebe poder do Espírito Santo, então ela enfrenta as coisas da maneira como elas merecem ser enfrentadas. E o Espírito Santo faz com que essa pessoa tenha prazer nas coisas de Deus. Mas esse prazer passa a ser algo natural para ela e algo natural dentro dela. Ela não está fingindo e ela não está sendo possuída por Deus a ponto de perder a sua identidade. Quando nós nos entregamos a Deus, nós não perdemos a nossa identidade a ponto de, eu queria fazer tal coisa, mas Deus dentro de mim está fazendo outra. Então não é você, não sou eu. É Deus que está fazendo. Isso aí parece muito com um fantoche, né? Então, o fantoche, ele faz o que a pessoa que está ali manipulando ele faz. Deus não nos trata como um fantoche. A vontade de Deus
passa a ser a nossa vontade quando nós andamos com Ele. A maneira dele pensar passa a ser a nossa maneira de pensar. As coisas que Ele ama, nós passamos a amar. Está entendendo a diferença? Recentemente, por causa da Covid, muitos começaram a falar assim, ciência 1, quando descobriram, supostamente descobriram a vacina, falaram assim, ciência 1, Deus 0. Então, essas pessoas, elas creem que Deus, ele dificulta a ciência, o conhecimento, para que ele seja exaltado. Então, o homem não consegue fazer para que Deus seja exaltado. Não, Deus é um mestre. Jesus veio aqui ensinar, ele era chamado de mestre, muitas vezes. Por quê? Porque ele era um mestre. O mestre, ele passa conhecimento. Ele não retém conhecimento. Nos anos 90, quando eu dava aula de inglês, numa escola, havia ali uma mulher que tinha um nível de inglês muito alto, mas ela era chamada de carrasca pelos alunos. Ela tinha prazer em humilhar os alunos por não saber o que ela sabia. Então, na verdade, ela não passava o conhecimento. Ela mostrava o que ela tinha. Eu tive professores assim, na minha adolescência. Eu tive pelo menos um professor de química que várias pessoas falavam, olha, ele é muito inteligente. E eu pensava, ele pode ser, mas ele não passa o conhecimento dele, ele não consegue passar. Isso é um desastre para muitos professores. São gênios em informação, mas não conseguem passar para os alunos. Entendeu? Diz o doutor Lai Ribeiro, uma pessoa que tem uma cabeça cheia de informações, às vezes é uma enciclopédia ambulante, mas não consegue passar conhecimento, não passa ninguém. Ele falou, é como uma caravela no fundo do mar, cheia de ouro, cheia de tesouros. E Deus, quando Ele fala de seu caráter e das coisas que Ele possui, não é para se exibir para nós, não. Como essas pessoas dão a entender. Muita gente tem raiva de Deus, né? E fala coisas assim, tá vendo? Deus não resolveu isso, o homem resolveu. Isso é um absurdo. Deus é totalmente a favor da tecnologia. Totalmente. Contanto que ela não destrua, que ela sirva para ajudar a humanidade, Deus é a favor, claro que Ele é a favor. Deus não fica guardando as coisas, escondendo as coisas, para que a gente não possa se desenvolver. Essa conclusão sobre o caráter de Deus é absurda. E aí, quando nós partimos, estou falando muito do campo intelectual, quando nós partimos para o campo espiritual, aí nós encontramos um outro assunto, uma outra polêmica. Nós falamos no último vídeo sobre a graça de Deus. Muitos acham assim, eles se converteram, agora estão sob a graça de Cristo, e é Cristo que tem que fazer tudo por eles. O esforço é uma palavra que sumiu dessas pessoas, não tem que fazer esforço. Senta lá na praia, né, da vida, e Cristo vai fazer tudo. Cristo vai fazer ela ficar amorosa, Cristo vai fazer ela ficar boazinha, Cristo vai fazer todas as coisas, e ela não precisa fazer absolutamente nada, ela não precisa se desenvolver, ela não precisa se esforçar para ser alguém melhor, ela não precisa, não, fica quietinho aí. Então, veja, olha o perigo, olha como é satânico isso, presta bem atenção no que eu vou falar. Se nós delegarmos toda a nossa salvação para Cristo desta forma, se acharmos que Cristo é responsável totalmente pela nossa salvação, então nós podemos acusá-lo das pessoas que se perderem. Se Deus é responsável para salvar todo mundo, que a Bíblia diz que Ele morreu para salvar todo mundo, então a graça está disponível para todo mundo, né? Vou falar assim, por enquanto. Aí a pessoa fala, todos estamos debaixo da graça, a lei de Deus não tem valor mais, então já não existe mais pecado, né? Porque pecado é quebrar a lei. Se não existe lei, não existe mais pecado. Então,
Está todo mundo sob a graça, ali, a beleza, só que a Bíblia fala que a maioria vai se perder. Se Deus é responsável pela salvação, por que, que a maioria vai se perder? Então a culpa é dele. Estão entendendo? Foi o problema que houve desde o começo da história humana. Caim e Abel. Abel obedeceu a Deus, Caim desobedeceu. Aí ficou nervosinho, ficou mimizento. Aí Deus chegou, Caim, está lá em Gênesis capítulo 4. Se você obedecer, você também vai ser aceito. O pecado está batendo na porta do seu coração. E você tem que decidir o que você quer. Deus falou assim para ele. Ele achava que Deus tinha que ser responsável por tudo. Que Deus tinha que aceitar qualquer coisa que ele oferecesse. Que Deus tinha que aceitar a maneira dele ver as coisas. E não é assim. Não é assim. Muito cuidado como você lida com o caráter de Deus. Existe um pecado chamado pecado da superdependência, onde você espera que Deus faça tudo por você. Alguns não trabalham e ficam assim, o Senhor proverá, e aí o Senhor não provém. É despejado de onde mora, nome sujo, entre outras coisas. Entre outras coisas, o Senhor não vai prover. Se alimenta mal e acha que Deus vai providenciar a saúde, mesmo se alimentando mal. Dá uma péssima educação para os filhos e crê que o Senhor, com a sua graça, vai prover que as crianças se tornem grandes seres humanos. Está entendendo? Nós poderíamos ficar aqui por horas falando sobre isso. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Vamos trazer esses assuntos de novo aqui no canal, porque eles são importantíssimos. E eu peço agora que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você ore por nosso trabalho, estamos precisando muito do poder do Espírito Santo. Precisamos que você deixe seu like, porque isso vai ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. O YouTube exige, né, essa movimentação, então se você comenta, você está ajudando o canal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, tudo isso colabora com o nosso trabalho. Se você quiser dar uma doação para o canal, também precisamos e vai ser muito bem recebida. Tá? Então, que Deus fique com todos vocês. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos entender que Deus quer o nosso crescimento em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém.